Questão 67. Considere a função f de x igual a x ao quadrado mais 1x menor do que 1 e x mais 1 se x for maior ou igual a 1. Aí está questionando o seguinte. F é derivável em 1? Esboce o gráfico de f e f'. F e f'. Então primeiro vamos discutir se f é derivável em 1. Bom, por definição, o que é f' de 1, pessoal? O f' de 1 é o limite, quando h tende a zero, de f de 1 mais h menos f de 1, isso tudo sobre h. Esse aqui é o f' de 1. Por definição, f' de 1 é esse limite. Mas aí a gente estudou nas sessões que falavam sobre as propriedades dos limites, que esse limite aqui, ele existe se somente se os limites laterais existirem e forem iguais, ou seja, se o limite, quando h tende a zero pela esquerda, de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h, for igual a limite, quando h tende a zero pela direita, de f de 1 mais h menos f de 1 sobre h. Propriedade dos limites, né? Um limite existe somente se os laterais existirem e forem iguais, tá? Então, essa derivada aqui, o f' de 1, só vai existir se esses dois limites aqui existirem e forem iguais. Esse primeiro limite aqui, olha, a gente diz que é o f' de 1 menos, pela esquerda. Esse limite aqui, ó, a gente diz que é o f' de 1 mais a derivada à esquerda e a derivada à direita, tá? Então, para a gente verificar se existe f' de 1, eu vou calcular esses dois limites. Primeiro o f' de 1 menos a derivada à esquerda. Que por definição é o quê? É o limite quando h tende a zero pela esquerda, de f de 1 mais h, menos f de 1, isso tudo sobre h. Tá? Então, o que vai ser o f de 1 mais h? Isso vai ser igual a limite quando h tende a zero pela esquerda de quem? Como eu estou fazendo o h tender a zero por valores menores do que zero, significa que os h's considerados são negativos. E, portanto, o f de 1 mais h, esse 1 mais h, menor dizendo, vai ser um número menor do que 1. Então, 1 mais h é menor do que 1, então a lei de associação é o quê? X ao quadrado mais 1. Então, f de 1 mais h vai ser 1 mais h ao quadrado mais 1. Menos o f de 1. Opa, quem é o f de 1? Aqui, ó, x maior ou igual a 1. O f de 1 vai ser x mais 1. Ou seja, o f de 1 vai ser 1 mais 1, que vai ser 2. Isso tudo sobre h. Bom, um pouco mais, isso vai ser igual a limite quando h tende a zero de quem? Aqui é produto notável. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui 1 menos 2 vai dar menos 1, isso tudo sobre h. Bom, vamos fazer o que agora? Vamos voltar para cá, né? Isso é igual a limite quando h tende a zero, esse mais 1 com esse menos 1 vai embora. Quando h tende a zero pela esquerda, né? Pela esquerda nós estamos calculando a derivada à esquerda. 2h mais h ao quadrado sobre h. Observe que aqui no numerador dá para a gente colocar o h em evidência. Então, isso vai ser igual a limite quando h tende a zero pela esquerda, h abre parênteses. 2h dividido por h vai dar 2, mais h ao quadrado dividido por h vai dar h sobre h. Esse vai embora com esse, sobra limite quando h tende a zero pela esquerda, de 2 mais h. E aí, para você calcular um limite como esse, basta substituir o h por zero, né? Substituindo o h por zero, você vai obter 2 mais 0, ou seja, 2. Então, a derivada à esquerda vale 2. O f' de 1 menos é igual a 2. Vamos verificar agora a derivada à direita. Então, vamos lá. Agora, f' de 1 mais vai ser o quê? O limite quando h tende a zero pela direita, de f de 1 mais h
menos f de 1, isso tudo sobre h. Ou seja, isso é o limite, quando h tende a zero pela direita, de f de 1 mais h. Olha só, como eu estou fazendo h tender a zero por valores maiores do que zero, o h é positivo. Estou fazendo h tender a zero pela direita. Então, os h's considerados são positivos. Portanto, 1 mais h é maior do que 1. Se 1 mais h é maior do que 1, f de 1 mais h vai ser o quê? 1 mais h mais 1. Tá? Então, 1 mais h... Tá? Porque 1 mais h vai ser um número maior do que 1 e x é maior ou igual a 1. A lei de associação é x mais 1. Portanto, o f de 1 mais h é 1 mais h mais 1. Tá? Menos o f de 1. Quem é o f de 1 aqui? Ó? X maior ou igual a 1 é x mais 1. Vai ficar 1 mais 1, 2. Menos 2 sobre h. Isso é igual a limite. Quando h tende a zero pela direita, 1 mais 1 dá 2, né? 2 menos 2 vai dar 0, né? Então vai ficar h sobre h, ou seja, limite, quando h tende a zero pela direita, de 1, né? H dividido por h dá 1, e 1 sendo uma constante, o limite da constante é a própria constante. Aí vem o questionamento. A função f é derivável em x igual a 1? Não. Por quê? Porque as derivadas à esquerda e à direita, elas existem, mas são diferentes. Ela só é derivável em x igual a 1 se as derivadas à esquerda e à direita existirem e forem iguais. Tá? Então, a primeira parte do problema. É derivável em x igual a 1? Não. Tá? Por fim, ele está pedindo para esboçar os gráficos de f e f'. Então tá, vamos esboçar aqui o gráfico de f e ali o gráfico de f'. Olha só, f de x vai ser x ao quadrado mais 1 se x for menor do que 1. Qual é o gráfico da função x ao quadrado mais 1, pessoal? É a parábola com vértice na origem, com cavidade voltada para cima, deslocada uma unidade para cima. Então vai ficar algo mais ou menos assim. Aqui. Só um esboço. Algo mais ou menos assim. Tá? Só que esse x ao quadrado mais 1 só é válida para x menor do que 1. Então aqui está o 1, ó. E aqui vai estar o 2. Então aqui, em princípio, aqui fica uma bolinha aberta, tá? Porque x ao quadrado mais 1 é válida para x menor do que 1, né? Então tá aqui. Apaguei a parte direita, deixei aqui. Bom, agora se x for maior ou igual a 1, se x for maior ou igual a 1, a lei de associação é o x mais 1. Então, por exemplo, se x for 1, que vai ficar 1 mais 1, que vai dar 2. Opa, então vamos fechar a bolinha aqui. Vou deixar um contínuo aqui, né? Deixar um contínuo, tá? E a gente sabe que o gráfico dessa função é uma reta. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, x igual a 2. Se x for 2, aqui vai ficar 2 mais 1, 3. Aqui. E aqui. Pronto. Pronto. É só um esboço, tá, pessoal? O esboço do gráfico de f. O esboço do gráfico de f. Agora vamos fazer o gráfico da derivada, né? Da derivada. Bom, vamos calcular f' aqui, pessoal. F' de x. Vamos colocar assim, ó. F' de x vai ser igual... A derivada de x ao quadrado mais 1 vai dar 2x. É 2x se o x for menor do que 1. E vai ser... A derivada de x mais 1 aqui vai ser 1, né? Vai ser 1 se x for maior ou igual a 1. Se x for maior ou igual a 1. Bom, a função 2x é a reta que passa pela origem e tem inclinação 2, né? Tem inclinação 2. Então é algo mais ou menos assim. Vem aqui. Tá? Mas ela só é válida para x menor do que 1. Para x menor do que 1. Então aqui vai estar 1. 2 vezes 1 vai dar 2, né? Aqui nós vamos deixar uma bolinha aberta. 2. Pronto, é a primeira parte. A segunda parte, ela é constante e vale 1 para x maior ou igual a 1. Função constante tem por gráfico uma reta horizontal, né? Então, a partir daqui, ó. Pronto, tá aí o gráfico de f e de sua derivada, né? E aqui a gente coloca 1. Pronto, tá aí.
F'. Acabou.